Puxa vida, que legal, pessoal. Que gostoso. Obrigado, viu, Jéssica? Havia comentários ali na página que você cantando parece que você abraça as pessoas ao longe. Eles se sentem abraçados pela sua voz, pela música. Isso é muito gostoso, né, pessoal? Só lembrando um detalhe, uma vez o Chico Xavier estava no Pinga Fogo, escrevendo ali, né, dando primeiro as respostas, sendo apertado em público, e ele então pede assim: Ô Chico, escreve alguma coisa aí, como se fosse assim, psicografa um negócio para você, para a gente. E ele então fala assim: pode colocar um pouco de música que ajuda? O Chico pede música. E também há um momento que chegava-se no Centro Espírita da Prece e começou-se a ouvir um bolero tocando. Bolero no Centro Espírita da Prece. E aí quem que colocou essa música? Falou, Ordens de Emmanuel. E por quê? Porque as vibrações das pessoas, quando cantam junto, quando estão sintonizadas assim, ajudam demais o trabalho. Então, continuemos nesse momento em prece, cantando junto, viu? Façam isso, conversem com Jesus, evita conversa paralela, é importante. O Orlando sempre nos pede isso, a Alicia nos pede isso. E esse trabalho, a energia, a nossa sintonia, conta demais agora. Tá bem? Eu quero mandar um beijo pro pessoal lá da Alemanha, que tem um pessoal da Alemanha assistindo com a gente, convidou a gente para fazer palestra lá, olha que legal. E também a Nani Campton, Wendy Campton, lá na Inglaterra também, estão lá em Londres, uma cidade próxima a Londres, nos acompanhando, sentindo essa vibração gostosa da gente aqui, porque todos nós somos filhos de Deus e temos corações que sabem quanta dor é capaz de sentir. Mas, pessoal, nesse momento, então, agora, a palestra será com o Edgar Miguel, e vocês escutem isso. O Edgar é um menino muito inspirado, eu acho muito bacana eu, Renato, o Maurinho, trazer um monte de coisa anotada, um monte de coisa escrita. O Edgar vem assim com uma inspiração, e ele falou, Tato, deixa a Jéssica cantar mais uma, para eu me preparar aqui. Ah, Edgar, você já está preparado há tanto tempo, meu amado. Nasceu preparado, né, Lê? Poxa vida. Que gostoso é perceber isso. Então, pessoal, recebam essa dádiva dessa palestra, recebam essa informação no coração, compartilhem, porque vocês estão ajudando muitas pessoas mesmo. Amado, por favor. Boa tarde a todos. Eu acho que a gente devia ficar em silêncio agora. Eu acho que eu não devia falar nada. Porque depois dessas músicas, a gente precisa de um tempo. Sinceramente, muito obrigado. Né? Ainda repercute, eu acho que em vocês também, o convite da música que nos diz para ficar de costas para a sombra e de frente para a luz. Quem é que perderia alguma coisa em fazer esse movimento? Em se colocar de frente para a luz. Se até o girassol faz isso, se até as plantas fazem esse movimento, inconscientemente nós somos chamados a fazermos por escolha. E isso tem a ver com as nossas dores. Porque as dores são apresentadas para a gente pela vida com um objetivo. Elas não estão aqui à toa. Elas pretendem fazer algo conosco que depois gere alegria e felicidade. As dores, muito obrigado, não penso que elas chegam por castigo, de forma nenhuma. Muito por necessidade nossa. Muito para que a gente seja muito mais feliz do que a gente um dia pode ter sonhado em ser. Por incrível que possa parecer. Pode parecer um absurdo hoje, no meio de uma dor dolorida, a gente pensar que ela vai gerar alegria. Mas eu, mais que acredito, sei que é assim. Mas isso implica em a gente fazer algumas escolhas. E uma das escolhas, e essa escolha que a gente precisa fazer tem a ver com o porquê estamos aqui hoje. Numa primeira análise, nós estamos aqui em busca de receber notícias de entes queridos. Essa é numa primeira análise. Parece que é isso. Mas eu acho que, no fundo, nós estamos aqui por conta
de que estamos buscando a imortalidade. Quem é que vem buscar notícias de pessoas que já foram e que não pensa na imortalidade? Por isso que a mensagem de Jesus é tão poderosa. Quando Jesus voltou no terceiro dia, ele nos disse qual é o caminho, porque ele é o caminho. E o caminho é esse. O caminho das transformações, o caminho que envolve a gente mudar a nossa vida. A morte muda a nossa vida. Nos transfere de lugar, nos transfere de funções, nos transfere de objetivos até, muitas vezes. E todos que souberam de que Jesus continuava vivo, sorriram. Os discípulos que estavam desanimados pela perda do mestre, se reanimaram, se reergueram e prosseguiram a sua vida. Porque a prova de que o Cristo vivia e vive é a prova de que nós viveremos para sempre. E de que aquelas pessoas queridas que hoje nos fazem falta em nossas vidas estão vivas, prosseguem pensando e sentindo. E por que que isso não pode ser, não precisa ser um motivo de alegria? Que bom que eu sinto falta de alguém que esteja vivo, que está vivo. Que bom! Imaginem que tristeza verdadeira eu deveria sentir por alguém que de fato desapareceu para sempre. Isso seria profundamente triste. Por isso, sim, nós deveríamos chorar muito, mas nós não precisamos chorar essa dor. Não essa de que diz que a morte é definitiva. Porque a morte não é definitiva. A morte é sempre um até logo. Daqui a pouco eu te encontro. Como o Chico diz que ele gostaria de colocar-se no seu túmulo, volto logo. E estou indo a contragosto. Tá certo? Então quem foi, volta logo. Volta logo. Por isso que eu gosto de pensar que existem dois tipos de saudades. Já disse isso aqui uma vez. Existe aquela saudade realmente dolorosa. Aquela saudade que é como aquela chuva muito forte, de muito vento arrasadora, tira tudo, arranca as árvores, destelha as casas, destrói as paredes. Esta saudade não é boa, porque ela é destrutiva. Mas tem a saudade boa, que é que nem a chuva que cai mansa, molhando a terra seca, trazendo fertilidade, produtividade, vida a essa terra que estava seca. Essa saudade boa é a saudade que nós convidamos todos aqui a ter. A saudade que nutre, porque faz com que o melhor de mim venha à tona. A saudade que me tira as ilusões, sim. Que me tira as ilusões de uma situação imutável. Que me tira as ilusões do felizes para sempre. Que a gente vê nos filmes e infelizmente acredita que é daquele jeito, automático, sem esforço, sem renovação. Nós seremos felizes para sempre. É o nosso destino. Mas tem que ser com esforço. Vai ser com esforço. E vai ser com transformações na nossa vida. Nós que por medo e muito da nossa ignorância, a gente quer que nada se altere. Pronto, formei minha família, tenho minha casa, tenho meus filhos, não quero que nunca mais isso se altere. Vai se alterar. Os filhos vão embora. Nós vamos embora. Alguém vai embora, de alguma forma. Porque a vida é um rio, gente, que corre incessantemente,
que tem curvas, que tem quedas, que tem momentos mansos. A vida é assim. E nós precisamos jogar fora as nossas ilusões, porque a desilusão nos causa dor. Não é a realidade que nos causa dor. Não, a realidade é como é. Quem dá qualidade à realidade sou eu. Eu que digo que ela é ruim. Eu que digo que ela é boa. É uma escolha, sua escolha. Sua escolha, como é que nós vamos viver o que a vida nos propõe viver. E a ideia do Cristo é que a gente use determinadas verdades, posso dizer, como a ressurreição dele, que provou que ele continua vivo, como todos nós. O Jesus nos chamava e nos chama de irmãos. Nós somos da família dele. E se ele é imortal, eu também sou. Vocês também são. Somos a mesma família, com as mesmas características. Por que que ele só seria imortal e eu não? Sendo que o Pai faz com que o sol se levante para todos. Nos dizendo na natureza, na própria natureza, sem nenhum conceito religioso envolvido, todos somos iguais para a natureza, para o Pai. Se ele é imortal, se ele sobrevive à morte, eu também. E os nossos queridos também. Tanto é que hoje aqui nós veremos outras provas disso. Alguns de nós receberemos notícias de quem está em outro plano, em outro país. Podemos chamar outro plano de outro país. Lá não tem internet nem celular, é o único defeito. Né? Apesar que hoje aqui o Orlando faz parte da internet, ele é nossa rede de internet ligada só um pouquinho. Né? O WhatsApp rápido. Né? Alguns de nós vamos receber um WhatsApp. Mas esses que vão receber vão falar para todos os outros que todos aqueles que não receberam notícias estão lá também. Cada um que se comunicar aqui hoje para os entes queridos presentes vão estar falando para aqueles que não vão receber, tem mais gente aqui. E eles estão vivendo. Prosseguem as suas vidas. Trabalhando, estudando, enfim, se renovando. Não se preocupem, eles dizem. Não se preocupem. Estou sendo bem cuidado aqui. Estou me cuidando também. Estou fazendo coisas que eu nem imaginava que eu iria fazer. Muito melhores do que eu fazia por aí. Porque aprendi muita coisa. E o que eles desejam? Que a gente esteja bem. Eu saí de casa aos 18 anos. Vim para Bauru. Na verdade, vim para Pederneiras, mas estudava em Bauru. E meus pais são dali da região de Marília. Eu ligava semanalmente, 2 vezes por semana, não me lembro, para eles. E eu só queria saber uma coisa. Se eles estavam bem. Só isso. Eu perguntava um monte de coisa só para saber se estava tudo bem. E o pessoal do lado de lá, que foram estudar em outra cidade como eu, outro plano, é a mesma coisa. Só não tem internet. Eles só querem saber disso de vocês. Porque se vocês estão interessados em receber notícias deles, eles também estão interessados em receber notícias suas. Eles também vieram aqui para saber como vocês estão. E eles estão aqui agora, de olho no coração de vocês. Para saber que tipo de dor é a dor que vocês estão sentindo. Que dor que vocês estão dispostos a deixar no coração deles. Que dor? Ou que sentimento? Um sentimento que diz a eles, pode continuar a sua vida, a sua trajetória, o seu caminho, porque nós estamos bem aqui. A gente está se virando. A gente está se virando. Trancos e barrancos, mas a gente vai conseguir. Aqui a coisa não está fácil, nunca está e nunca estará, né? Ou vai demorar muito tempo, mas eu me levanto.
A gente se levanta. Por que que a gente se levanta? Porque a gente tem pontos de apoio. Nós temos o Cristo. E não precisamos de mais nada. E se a gente acha que precisa de mais coisa, é porque a gente não tem o Cristo ainda de verdade. A gente não entendeu alguma coisa de verdade. Porque o Cristo é pleno. Ele é um médico completo. Clínico geral. Trata de tudo. Do coração humano ele entende. Porque não houve um só que chegou perto dele e não se beneficiou. Às vezes não foi com a cura do corpo. Porque aquela doença era, muitas vezes, como é para nós, extremamente necessária para curar aquilo que precisa ser curado, que é o coração. O nosso coração é doente, de forma geral. O nosso coração, muitas vezes, não sabe sentir. E por isso adoecemos. Mas ele é capaz de nos dizer, vejam bem o que eu vou dizer, ele não vai nos curar, porque ele acredita em nós. Ele é capaz de nos dizer o que nós devemos fazer para se curar. Porque ele não quer dependentes. Ele não quer servidores. Ele quer irmãos de pé ao seu lado. Ele quer companheiros que vivam o que ele vive. O que uma pessoa feliz quer dos entes queridos? Que eles sejam felizes. Jesus, que é feliz, que conquistou isso, trabalha há milênios para que a gente descubra como é que se faz para ser feliz. E como é que se faz para ser feliz, afinal de contas? É só segui-lo. E segui-lo não quer dizer fazer parte de uma religião, necessariamente. Segui-lo não quer dizer sou cristão. Segui-lo é entendê-lo, entender o caminho, entender que não há acontecimento na vida que não seja em nosso benefício. Mesmo aqueles que a gente classifica de tragédias, de acontecimentos ruins. O Pai que cuida de nós, nos ama. Que pai aqui da terra, quando o filho pede pão, dá uma pedra? Nenhum. Imagina, quiçá o Pai. O Pai que criou tudo e que é amoroso. Seguir, então, o Cristo é, de fato, confiar nele. E eu não estou falando de acreditar se ele existe ou não existe, se ele está vivo ou não está vivo, não estou falando disso, porque isso é uma coisa basicamente superada. Eu estou falando de acreditar que a forma como ele disse que a vida é mesmo assim. E como ele disse que a vida é? Ele disse que nós somos imortais, como ele. Ele diz que nós somos amados. Eis que estarei convosco até o final dos tempos. Gente, ele aguentar a gente precisa de muito amor, vocês concordam comigo, né? Porque a gente não é fácil, né? A gente não é fácil. A gente é, bem, no mínimo, estranho. Tá certo? Chegar um ET aqui e falar assim, esse povo é tudo louco, né? Se não vieram, já concluíram isso, né, Hilário? Né? Eu acho que eles não aparecem de medo. Mas ok, da gente. Jesus vai ficar conosco até todo mundo ser feliz. É preciso muito amor, um amor que eu não consigo compreender, sinceramente. De tão grande, de tão pleno, de tão delicado, de tão profundo. Mas talvez uma das coisas que mais me faça bem
é saber que eu sou amado assim. Inclusive quando eu não mereço. Quase todos os dias. Eu não mereço. E isso faz esse amor ser maior ainda. Porque somos amados mesmo quando a gente não merece ser amado. Então, gente, bem, que mais, né? Somos amados, somos imortais e somos capazes. Jesus, o Pai, acredita que nós somos capazes de viver o que a vida nos propõe. Vocês são capazes de viver o que vocês estão vivendo. E viver bem. São capazes. Quando você tem um problema bem grave, quem que você chama para resolver? Alguém que não sabe nada ou alguém que sabe muito? Alguém que sabe muito. Você tem um problema de saúde, você vai tentar ir no melhor médico que tem, não no pior. O Pai deu para nós um conjunto de problemas, entre aspas, para resolver, porque Ele entende que nós somos a pessoa capaz de resolvê-los. Ninguém mais é mais capaz que a gente. E mais propício de resolver. Nós precisamos entender isso. Para que a gente pare de dizer, por que comigo? E comece a dizer, por que não comigo? Por que não sou eu que tenho que resolver esse problema? Quando a gente trabalha na empresa e o chefe dá um trabalho muito grande, um projeto muito grande para outra pessoa que não para mim, eu pergunto, nossa, por que ele não deu para mim? Mesma coisa. Mesma coisa. É claro que a gente não precisa ficar pedindo para Deus muita coisa. Deixa Ele resolver. Né? Não vamos procurar encrenca para resolver. Deixa que Ele distribui de forma equilibrada e sábia. A gente não entende nada disso. Então, se nós estamos vivendo o que a gente está vivendo, é porque nós somos capazes. E nós vamos conseguir extrair dessa situação algo que vai me mudar de tal forma que eu vou ser capaz de ser mais feliz daqui para frente, para sempre. Ninguém aqui está vivendo um castigo. Ninguém. Eu estou convicto disso. Nós estamos vivendo oportunidades divinas, preciosas, para que nós aprendamos a sermos felizes. Para a gente retirar de nós aquele vazio que tem dentro da gente, aquele buraco do coração, que muitas vezes nós precisamos que a dor nos sacuda, para que a gente acorde. Há muitos anos atrás, eu conheci uma família que tinha um garotinho que tinha um problema neurológico e ele tinha convulsões várias vezes ao dia. Mas convulsões fortíssimas, que ele tinha que ser sedado para parar a convulsão. O pai se revoltou com a situação. O pai se revoltou. Ele não admitia que o filho dele estivesse vivendo aquilo. 10, 15 anos depois, esse garoto hoje tem 35 anos. Tem os olhos mais expressivos que eu já vi na vida. Ele não fala. Mas os olhos dele falam demais. E um dia, 10, 15 anos depois, esse pai disse assim para mim: que bom que meu filho é assim. Eu falei, por quê? Porque eu me tornei uma pessoa melhor. Ele, o pai, que começou revoltado, porque não aceitou aquela situação, 15 anos depois de ver a trajetória daquele filho, de entender, de buscar, descobrir por que aquilo era assim, ou melhor, para que aquilo era assim. Essa é a pergunta que eu prefiro, para que eu estou vivendo o que estou vivendo? Ele concluiu, e ele percebeu em si, que ele fez mudanças no seu próprio coração, que lhe tornou
uma pessoa melhor, mais em paz consigo mesmo, com um buraco menor no coração. Esta é a proposta do que está acontecendo nas nossas vidas. A vida está nos dando a chance de viver o que estamos vivendo e de escolher como é que nós vamos viver. Nós temos duas opções. Eu posso me revoltar, e essa revolta tem vários tipos. A tristeza, aquela tristeza doentia, é uma doença. E ela é uma revolta também. A forma como eu vou viver, o que eu vou escolher fazer, vai dizer o quanto eu vou aproveitar a situação que é, muitas vezes, e no nosso caso aqui, irreversível. Os que foram não voltarão da forma como eram antes. Se isso é verdade, então, o convite que a vida está fazendo para nós é: vamos mandar boas notícias a quem já foi? Vamos pensar no que eles vivem, no que está acontecendo no coração deles, e não só pensar no que está acontecendo no nosso coração? Vamos estabelecer como um novo sentido de viver, fazer, mandar notícias de tal forma que seja muito verdadeiro, mandar notícias a quem está em outro país, de que nós estamos aqui bem, para que eles vivam bem, da mesma forma que a gente quer notícias deles, para que a gente saiba que eles estão bem também. Façam que nem meus pais faziam. Me convenciam que tudo estava bem. E quando eu percebia no telefone que estava tudo de verdade bem, porque não adianta mentir, o que a gente percebe na voz. Não adianta falar que está tudo bem, se a voz treme. Tem que ser de verdade. Quando eu percebia que estava tudo bem, eu conseguia me dedicar aos meus trabalhos e às minhas responsabilidades com empenho, com leveza. Porque eu também queria mandar notícias boas para eles. Eu também queria dizer para eles que aqui estava tudo bem. Esse é o convite que todos nós estamos recebendo hoje. Eles estão aqui. Que notícias nós vamos dar para eles? Que notícias? O nosso coração está sendo convidado, vejam bem, a dar. Nós viemos aqui no intuito de receber, e isso é legítimo. Não tem nada de errado nisso. Mas a vida, em contrapartida, também nos pede e nos pergunta: o que nós vamos dar a quem desejamos que nos dê? O que nós vamos dar? O que cada um de nós aqui, eu incluído, vamos dar para quem está aqui querendo saber notícias nossas? E quando nós nos decidimos a dizer para eles que nós estamos feridos, porque essa é a realidade, mas dispostos a nos curarmos, que nós estamos com o coração dolorido, mas dispostos a converter a nossa saudade destrutiva, muitas vezes, em saudade nutritiva, em saudade que nos fertilize o solo do coração. Quando nós recebermos este convite, todos nós estamos, nós certamente, na ideia de dar algo a eles, nós nos sentiremos melhores. Porque, junto de pensar a própria cura,
nós pensamos também em curar quem a gente ama. Essa é a ideia desse acontecimento aqui, que dura o dia todo. Esse acontecimento que toca os nossos corações. Alguns vão receber notícias específicas, diretas, iniludíveis, sem margem de dúvida. Mas todos nós, os outros que não vamos receber diretamente, vamos receber indiretamente este convite. Porque eu não acho que é muito correto a gente pensar que só aqui nós vamos receber notícias de quem está do outro lado. Não. Nós podemos receber notícias lá em casa, aonde eu estiver. Porque o melhor lugar para receber notícias de pessoas amadas que estão distantes, sabe onde é, gente? É no coração. Mas para isso, esse coração precisa estar de um determinado jeito. Não pode estar gritando de dor. Porque se estiver gritando de dor, não vai ouvir a voz de quem fala. Não vai, não tem jeito. Se eu tiver com muito barulho na cabeça, eu não ouço mais nada. Então a gente precisa, de novo, daquela chuva mansa que tira a secura da terra. Essa secura é dor. E a chuva mansa, da saudade mansa, traz fertilidade de novo e prepara essa terra para receber a semente. Que semente eu quero? A semente de uma certeza de que está tudo bem. A mesma certeza que eu buscava quando ligava para casa. Então a pergunta que fica é: estamos dispostos a fazer esse silêncio no coração? Estamos dispostos a mandar boas notícias para quem mora em outro país assim tão distante? Estamos dispostos, gente? Por amá-los? Isso cada um tem que decidir. Porque é possível imaginar, se a gente fechar os olhos, relembrar da pessoa, imaginá-la na nossa frente e se perguntar o que ela nos perguntaria. O que vocês acham que essas pessoas que já viajaram te perguntariam? O que vocês acham? Se está tudo bem. Não vão perguntar se o tomate está mais caro. Não é verdade? Certamente não vão perguntar isso. Vão perguntar se você está bem. Só não pode mentir. Até porque não adianta. E aí, gente? Vocês estão bem? É uma escolha. Por incrível que possa parecer, às vezes a dor, ela se aprofunda tanto dentro do nosso coração que parece que ela nunca mais vai sair de lá, não é verdade? Mas é mentira. Ela sai de lá. Sabe quando? Quando você quiser. Porque quem manda no seu coração é você. Por incrível que pareça. A gente fala, não mando nada. Manda sim. A gente não manda no nosso coração porque a gente nunca experimentou o tamanho do nosso poder. E por enquanto, para muitos de nós, o nosso coração anda solto, deseducado, que nem uma criança que faz o que quer. Nosso coração é assim, faz o que quer e a gente concorda. Depois paga a conta. Esse coração precisa ser educado como a gente educa a criança.
Você não pode deixar a criança solta fazendo o que quer, comendo chocolate antes do almoço, assim, todo dia. Não pode. Não pode deixar ele sem estudar, só brincar. Porque depois, com 30 anos, não sabe ler nem escrever. E vai sofrer. O nosso coração, se não for educado, quando cresce, sofre. Quando chega essas horas aqui, sofre. Porque sempre fez o que quer e acredita que tudo o que quer vai acontecer. Não vai. Não vai. Graças a Deus, não vai. Nossos corações, muitas vezes, são tiranos, que nos causam muita dor. Por isso choramos tanto. Por quê? Porque não os educamos. Meu avô falava assim quando criava os filhos: você chora hoje para que eu não chore amanhã. Então vamos fazer o nosso coração, vamos levar o nosso coração na rédea curta. E quando essa dor estiver funda, e talvez ela esteja ali porque a gente nunca pensou que ela poderia não estar. Que a gente nunca pensou que a gente poderia ter essa escolha. Vamos olhar e dizer assim: eu não quero essa dor no meu coração, por 2 motivos suficientes. Por mim, que sofro e choro, e por quem eu tenho saudade, que chora e sofre porque sofro. Acho que são 2 excelentes motivos, não? Excelentes motivos. Então nos levantemos, gente, do buraco onde muitas vezes a gente se coloca para sofrer a nossa dor. Nos levantemos, arregacemos as nossas mangas e vamos viver. Mas não viver como mortos-vivos. Viver porque nós queremos de verdade mandar notícias que estamos bem, ficando bem. Descobrindo como é que se faz ficar bem. Não sei fazer isso, mas eu vou aprender. Porque quem procura acha, isso é lei. Isso não é uma declaração qualquer. Isso é lei. Quem procura vai encontrar. Mas nós precisamos ajuizar o que de verdade o nosso coração está procurando. Não o que a nossa boca diz, mas o que o nosso coração de fato está nos dizendo. Quando Jesus falava assim: vai e não peques mais, a gente só se preocupa com não peques mais, né? Todo mundo presta atenção: eu não posso pecar mais. Mas a gente se esquece que ele falou antes: vai. Isso é muito significativo. Vai, não pare, prossiga, viva. Porque no processo de viver, nós resolveremos todas as nossas dores. Nós resolveremos todas as nossas ignorâncias. Nós descobriremos como se faz ser feliz. Eu vou descobrir até como eu não peco mais. Mas se eu ficar estagnado na minha dor, ou na minha culpa, ou no meu erro, que seja, eu nunca mudarei a situação. Não haverá renovação. E se eu empaco na vida, a vida nos tira o chão para que a gente ande. Por isso é muito perigoso ficar parado. Muito perigoso. É preferível que a gente ande por conta própria, por decisão, para que a gente não tente a vida, para que ela se mova e tire o nosso chão. Porque quando o nosso chão falta, normalmente, a gente se assusta e sofre demais. Então, vai, disse o mestre, para todos nós. Porque a gente não pode esquecer que cada personagem no universo, no Evangelho, somos nós. Nós somos a
a adúltera, nós somos Pedro que negou, nós somos Judas, nós somos todos eles. Nós somos João, o discípulo amado, nós somos todos eles. De alguma forma, em algum tempo, nós representamos, eles nos representam. Então, quando ele diz, vai e não peques mais, para o cego que foi curado, por exemplo, ele está falando para nós, para que a gente vá. Mas de que jeito? Na ideia, na intenção de não errar de novo. Ou, posso até dizer de outra forma, na intenção de não sofrer de novo. Insisto em dizer, meus amigos, é uma escolha. Se a dor está como um prego encravado no nosso coração, mergulhe dentro de você. Pense se a tua dor é útil, porque há dores úteis. Pense se a tua dor cura ou adoece. Pensa o que a dor está fazendo com você, ou melhor dizendo, o que você está fazendo com ela. O que você está fazendo com a sua dor? A sua dor, você está adoecendo, morrendo, paralisando-se, ou você está se curando, ou ela é um remédio que te cura das ilusões, que te cura dos enganos, que te reorienta na vida e te coloca num caminho de alegria e de saúde. O que você está fazendo com a sua dor? Essa é sua escolha. Não entreguem esse poder para ninguém, de decidirem como vão viver. Não entreguem. Porque ninguém sabe decidir melhor que você, mesmo com os nossos grandes enganos. Nos enganos, a gente aprende a não se enganar. Essa pergunta, essa escolha, é a escolha de todos os tempos. O que eu vou fazer com a vida que eu tenho? Que é minha. Feita para mim, por mim, inclusive. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com esse cravo pregado no meu peito? Ele pode ser a nossa salvação. Ele pode ser o nosso remédio. Ele pode me dar forças para ir, mas não ir para onde eu estava, mas ir na direção, como disse a música, me colocando de frente para a luz e finalmente me colocando de costas para a sombra. Façamos como o girassol. O girassol nos convida a todo instante, que gira na direção do sol, nos dá a dica do que a gente tem que fazer. Está sempre de frente para a luz, para que ela nos guie, para que ela nos ilumine. Para sempre? Não. Mas para que eu descubra como também acender a minha luz. Porque muitas vezes é isso que a dor pode nos fazer. Nos ajudar a acender a própria luz. Nos ajudar a gente ser a luz do mundo. Como diz o Evangelho. Isso é uma escolha. Mas eu já falei demais. E eu gostaria que vocês pensassem. O que vocês vão fazer? A pergunta que eu fiz repercute dentro de mim também. O que eu vou fazer da minha vida? Com as minhas dores? Vou ficar de frente para a luz? Ou vou me enterrar na sombra? Ninguém pode ser responsabilizado dessa nossa escolha, tá? Não adianta falar, fulano acabou com a minha vida. Isso não existe. Não, aconteceu tal coisa e isso acabou com a minha vida. Não é verdade. Porque sou eu que tenho o poder, insisto, de decidir como vou viver o que a vida me dá.
Fica então para a gente refletir, todos nós, porque o poder está nas nossas mãos, o Pai nos deu. E, gente, quando a gente se move na direção da luz, move-se internamente, o Pai se mobiliza para nos dar tudo para que a gente consiga. Tudo. Tudo, porque Ele é Pai e nos ama. Tomara que todos nós tenhamos a mais profunda certeza de que somos amados assim. Que Jesus nos abençoe. Agora, palestra correr, né, Rê? Pessoal, eu sofro tanto quando escuto palestra do Edgar. Meu Deus, como eu sofro.